Olá, graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Brasil Pensa Reclamando no Deserto. Nesse momento eu vou refletir sobre alguns aspectos bíblicos e do cristianismo, pelo menos de algumas linhas de pensamento cristãs, né, a respeito de como considerar alguns testemunhos, algumas linhas de pensamento da igreja. Que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria, nos fortalecer em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Bom, eu gostaria de iniciar fazendo um histórico é, bem breve, né, a respeito de como funcionou aí, o aspecto bíblico de ações, punições, né? Então nós começamos ali com Adão e Eva, que tinham todos os elementos para não errar e erraram, foram punidos, perderam a imortalidade, foram expulsos do Jardim do Éden, teriam ali uma vida mais difícil. Depois nós temos o caso de Caim e Abel. Caim, que ali por motivo, né, insignificante, ali a sua mera insatisfação tirou a vida de Abel. E aí ele foi punido, né? Deus disse que ele seria fugitivo e errante. Ele não teve a pena capital, mas se tornou fugitivo e errante. Depois nós temos ali depois do dilúvio, que já foi uma punição drástica para a população, né? Depois do dilúvio, Deus diz: olha, quem derramar o sangue do homem, o seu sangue será derramado. Ou seja, a punição já aumenta ali. Na lei que foi dada para Moisés, a mesma coisa, a punição aumenta. A punição se mantém ali, só que há uma diferença, né? Então, por exemplo, se a pessoa tinha um boi, o boi estava preso ali certinho, de repente, por algum motivo, ali que fugiu que a pessoa podia imaginar, fugiu de todo o preparo que ela poderia fazer, aconteceu algum acidente ali, alguém se machucou por causa do boi. Então, isso era tratado de uma forma. Se a pessoa sabia que o boi já tinha um hábito de fugir, de quebrar as coisas, de atacar pessoas, ela não fez nada, então a punição era bem maior. Ou seja, a Bíblia ela já mostra uma distinção muito grande entre uma pessoa que busca fazer o que é certo, de repente se depara com um incidente, com um deslize, ou até mesmo está fazendo tudo o que é correto, então ela nem tem culpa pelo que aconteceu. Então há um tratamento de distinção muito evidente ali. Aí nós vemos o caso de José, que buscava fazer o correto e teve benefício, dos irmãos que fizeram coisas graves ali e acabaram sofrendo as consequências de seus atos, né? No caso de Abraão, né? Abraão que se tornou Abraão, é, tinha um hábito de mentir ali, né? Tudo bem que era evidentemente ali para preservar a vida num ato de desespero, né? Então é esse o contexto que nós temos que enxergar da vida de Abraão, não que ele fosse um mentiroso contínuo, né? Que ia constantemente, nada disso. Mas ele enfrentou consequências por causa disso, em termos até de credibilidade, né? E teve que correr atrás possivelmente da sua credibilidade, novamente. Teve boas ações, mas, por exemplo, quando ele e a sua esposa resolveram modificar a forma de alcançar a bênção que Deus tinha prometido, eles tiveram consequências drásticas, né? Ali pelo resto da vida, né? Aí nós temos também o caso de Davi e Salomão, né? Davi que teve problemas familiares ali graves, né? Durante boa parte da sua vida. Salomão, que se tornou pior do que o pai, também enfrentou consequências drásticas na sua vida. Temos o caso de reis, que a Bíblia fala que eram maus e houve punições ali em relação a eles. Nós temos ali o perdão por um erro gravíssimo que Davi cometeu, mas que parece que não se tornou público. Mas considerando ali que Davi havia feito muita coisa pelo seu povo, havia arriscado a sua vida muitas vezes pelo seu povo, etc, etc, etc. Então não dá para comparar o benefício dado a Davi com o que nós vemos constantemente a muitas pessoas que erram aí constantemente na vida, né? E, e aí, no decorrer do tempo, a Bíblia vai sempre advertindo, olha, se vocês ficarem aí nessa constância de fazer o que é errado, vai acontecer isso, isso, isso contra vocês. Aí nós vamos para o cristianismo. Jesus, ele torna a obediência a determinados mandamentos até mais difícil. Se olhar com determinado pensamento, você já está em erro. Se você falar determinada coisa, você já está em erro e já torna mais difícil. Ele expulsa os cambistas do templo com chicote. Ele fala das punições que ocorreriam
problemas que o povo enfrentaria se eles continuassem numa rejeição constante à, à vontade de Deus, né? Ou continuassem rejeitando a vontade de Deus, né, na vida deles. Nós temos aí o caso dos testemunhos de apóstolos e discípulos que ficaram presos por pregar a mensagem. Eles ficaram presos por pregar a mensagem, eles curavam, eles ajudavam pessoas, eles reuniam material para ajudar as pessoas, eles foram davam testemunhos a respeito disso. Nós temos aí o próprio Paulo falando, né, que no passado eram vocês ou nós fazíamos coisas que só nos envergonham, né? Ninguém tinha orgulho de falar eu era isso, eu era aquilo outro, né? Quem falava isso com orgulho, falava muitas vezes até em um tom envergonhado, né? Poxa vida, por que que eu... Aí se percebia o verdadeiro arrependimento, né? Por que eu fazia isso? Então, o que nós vamos falar? Primeiro, dos testemunhos que nós vemos nas igrejas, né? Então, a pessoa, às vezes, ela era de uma questão aí, cometeu vários crimes, isso e aquilo, e era, de repente, ela, fiquei um pouco de tempo só na cadeia, ali, um ano, fui solta, graças a Deus, e todo mundo, glória a Deus. Na realidade, aquilo muitas vezes não tem nada a ver com Deus, ali muitas vezes é simplesmente o sistema, o nosso sistema penal, assim como outros de outros lugares do mundo, muitas vezes é, é questionado por muitas pessoas, né? Até que ponto não deveria ser melhor, não poderia melhorar? Até que ponto isso não traz uma sensação de impunidade, como realmente a gente sabe que traz, né? O aumento de crimes, pessoas que o aumento de reincidência, que a pessoa comete crime, depois comete de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Casos de pessoas aí que relatos aí de pessoas que já foram detidas 50 vezes, 60, 80 vezes e continuavam ali, tinha uma ficha gigante, continuavam soltas ali, era vida e solta ali. Então isso aí a pessoa vai vendo que ela é basicamente uma impunidade, a punição é irrisória ali, então ela continua fazendo o erro. Então isso não é um motivo em alguns casos isso não é motivo de testemunho, porque não tem nada, muitas vezes não tem nada a ver com Deus ali. Nem tudo que Deus permite ele quer. E é muito difícil ler a Bíblia e imaginar que Deus queira que a gente imagine como bom, porque eu me beneficiei de algo errado, né? E que de repente ficar soltando essas pessoas constantemente não seria a melhor solução. Mas como eu me beneficiei, então eu vou dar um testemunho a respeito disso. E muitas vezes a igreja não reflete sobre isso. Muitas vezes o correto era essa pessoa dizer assim, olha, eu acho errado o que foi feito. Eu acho que, apesar de eu ter sido liberto, eu acredito que pessoas que fazem o que eu fiz deveriam estar lá presas, porque a maioria que sai muitas vezes vai querer continuar a fazer o que é errado. Quantas pessoas vão ser prejudicadas por isso, né? Quantos roubos, quantos furtos, quantos assassinatos, quantos estelionatos, quantos acidentes de trânsito aí desnecessários, porque a pessoa ela fica aí zigue-zagueando na rua, de repente acerta alguém, aí a punição é irrisória e ela continua fazendo de repente. Então, quantas pessoas, quantas coisas nós evitaríamos, né? Se realmente nós tivéssemos algo mais rígido nesse tipo de coisa, né? E a Bíblia faz a diferença. A Bíblia faz uma diferença entre uma pessoa que está em busca de fazer o que é certo e aqui e ali comete um escorregão, e uma pessoa que constantemente quer fazer o erro. Então, não parece haver evidência, principalmente quando nós vamos de Gênesis a Malaquias, para esse tipo de impunidade, né? Pelo contrário, a Bíblia, principalmente de Gênesis a Malaquias, e até mesmo se você considerar as falas de Jesus, a dureza das falas de Jesus, e até o próprio fato dele com o chicote expulsar cambistas do templo e ter falas duras, muitas vezes públicas, de forma dura, nós vemos que ele não era esse tipo de pessoa que ficava glorificando porque um grupo de pessoas foi beneficiada por decisões que prejudicam a sociedade, né? Um outro ponto é a ideia de que pecado não tem tamanho. Se você olhar de Gênesis a Malaquias, você vai ver que pecado tem tamanho, sim. A gravidade, a própria punição que era dada a determinadas atitudes mostra que determinadas coisas eram consideradas, sim, mais graves que outras, né?
Aí nós podemos até pegar pontos quando a Bíblia fala, por exemplo, 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima ele abomina. E aí elenca as coisas lá dizendo, olha, tem coisa que Deus considera como mais grave que outras. Isso nos parece evidente, né? Não dá para considerar que uma pessoa que, de repente, num momento de tensão no trânsito, foi lá e xingou uma outra. Ah, seu idiota, não sei o quê. Cuidado que você está fazendo. Não dá para considerar isso igual uma pessoa que sai por aí andando, fazendo zigue-zague na rua, arriscando tirar a vida de alguém, ou alguém que rouba, alguém que furta e tal, e faz, principalmente que faz isso constantemente. Não dá para dizer que são coisas iguais, né? Não dá para simplesmente dizer assim, ah, o meu pecado é só diferente do seu. Não, é óbvio que não é isso, né? Talvez aí essa ideia de pecado diferente tenha vindo, inclusive, de um pensamento semelhante ao de Paulo Freire de dizer que não existe saber menor ou maior, que existe saber diferente, né? Então, você imagina você estar com um motorista, uma pessoa fazendo um teste para motorista de ônibus e de repente ele comete numa simulação aí ele comete teria cometido um monte de acidentes, né? Ele faz a simulação várias vezes e nas várias vezes ele comete seriam vários acidentes, né? Inclusive colocando em risco a vida de pessoas, ou principalmente um piloto de avião, qualquer coisa nesse sentido. Não dá para dizer que essa pessoa, simplesmente o saber dela é diferente, não é maior ou menor. É um absurdo, né? Acredito que muitas pessoas não iam, obviamente, querer andar com um motorista assim ou com um piloto assim, né? Uma piloto assim. Então, é óbvio que existem saberes maiores e menores, níveis de saber maior e menor, níveis de saberes mais e menos adequados, assim como existem ações mais e menos adequadas e ações mais graves que outras, né? Não dá para comparar. Por mais que haja prejuízo, não dá para e a sociedade tenha que refletir, não dá para comparar a gravidade de uma pessoa que vai lá e furta uma bala e uma pessoa que vai lá e aponta a arma para uma pessoa e pega as coisas que ela tem, etc. Ou entra numa casa, ou entra num lugar e furta coisas. Tudo isso é errado, obviamente, mas existem níveis de gravidade diferentes, né? Então, o próprio direito penal é baseado nisso, mas ele privilegia mais a restauração do criminoso do que a própria segurança da sociedade. Esse é um grande problema. E muitas vezes nós, como cristãos, temos que nos aperceber disso. E muitas vezes nós não estamos tendo a devida atenção a isso. Quando se privilegia que uma pessoa que já cometeu diversos delitos constantes, ela permaneça solta e continue cometendo isso, quantas pessoas mais vão ser prejudicadas, né? A sociedade, a sensação de insegurança social faz com que pessoas acabem, às vezes, até escolhendo ir para esse caminho, já que não adianta ser honesto, que eu estou trabalhando aqui, de repente alguém invade minha casa, invade de novo, né? Então, eu já tive minha casa invadida, tive vizinhos aqui que tiveram que se mudar porque tiveram a sua casa 3 vezes invadidas, pessoas idosas foram, né, até chegaram a ser amarradas, né? Então, isso traz uma segurança tremenda para a sociedade. Então, não dá para glorificar uma pessoa que cometa esse tipo de atitude constantemente, e por cometer esse tipo de atitude, provavelmente tem uma personalidade egocêntrica, extremamente egocêntrica, e ela considera isso como um benefício, uma bênção. Ah, eu simplesmente fiz trocentas coisas erradas, não deu nada, fiquei impune e está tudo bem, e Deus seja louvado. Entendeu? Isso é um grave problema social. Além do fato que no cristianismo, essa ideia de que o meu pecado só é diferente do seu. Não é. Não é só diferente. Existem situações mais graves que outras. Então não dá para a gente tratar da mesma forma, né? Então isso são coisas bastante problemáticas que nós temos na sociedade. Um outro ponto também é a questão da graça sem obras, né? Inclusive que é usado por muitas igrejas cristãs até por uma certa libertinagem, a ideia de que assim, a obra não salva, então nós não podemos ficar discutindo a vida da pessoa, se ela fez isso, fez aquilo. Leva isso para uma imprecisão tão grande que a pessoa pode fazer o que quiser e basicamente é salvo pela graça mesmo. Então, a obra não serve. Eu até fiz vídeo no canal a respeito de que eu considero uma interpretação muito ruim, textos como as obras como trapos de imundícia, que eu coloco ali que ali a Bíblia não está falando de uma pessoa sincera que busca mudar de vida. A Bíblia está falando ali muitas vezes de ações ruins, né, e outras coisas nesse sentido. Então,
Quando a gente junta isso, nada do que a gente faça serve para Deus, é tudo. Não, a Bíblia fala que nossas boas obras são equivalentes a incenso suave para Deus, né? Muitas vezes o critério de justiça bíblica são ações que a pessoa faz, né? Justo aquele que pratica a justiça, muitas vezes isso é colocado nas escrituras, né? Quando a Bíblia fala de alguém confiar na sua justiça, ela está falando o seguinte: uma pessoa que sempre fez o que é certo, mas confiando na sua justiça passada, acabe indo por um caminho errado, ela vai ser punida. É isso que a Bíblia fala. Ela não está colocando ali que, confiando na sua justiça no sentido de confiando que ela tem por fazer o que é certo. Não, não é isso que a Bíblia coloca, né? Então são essas confusões, né, de pensamento que eu entendo que não são bíblicas que acabam prejudicando. Então, essa ideia de que nossas obras são trapos de imundícia mesmo, então a pessoa é indiferente se eu estou buscando fazer o que é correto, e se tem uma pessoa lá fora roubando, furtando, fazendo um monte de coisa errada o tempo inteiro, não importa, a minha obra é tanto trapo de imundícia quanto a dela. Ou seja, não há efetivamente uma mensuração adequada de atitudes, né? E isso é muito problemático, porque não havendo esse tipo de preocupação, então, o cristão acaba muitas vezes, não todos, obviamente, muitos cristãos acabam refletindo, mas existem grupos que acabam não refletindo sobre isso, ou refletindo mal, que é pior, né? Não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela deixou de fazer. Em termos de arrependimento e salvação, sim, mas em termos de punição social, em termos de a sociedade conceder para ela cada vez mais o benefício da dúvida, isso é altamente prejudicial. Quantas pessoas deixariam de ser assaltadas se determinados criminosos simplesmente continuassem presos lá e não saíssem para continuar furtando e fazendo coisas erradas, né? E quantas pessoas deixariam de fazer errado se houvesse punições maiores a respeito disso? Então, a própria Bíblia, ela diferencia esse grupo de pessoas. Pessoas que busca fazer o que é certo, aqui e ali acaba escorregando, mas busca fazer o que é certo. E a pessoa que, sabendo que ela não vai ter e que ela tem uma certa impunidade no que ela faz, então ela continua a fazer o que é errado. Isso é um grave problema. Então são três conceitos que, mal utilizados principalmente, prejudicam a ideia de que pecado não tem tamanho. A Bíblia coloca que pecado tem tamanho, sim. As punições, elas são distintas. O que se pode dizer é que, independente do tamanho do pecado, independente da gravidade do erro, da consequência do erro que a pessoa cometeu, se ela não se arrepender, perdida, se ela se arrepender, ela tem a chance de salvação. Pode-se discutir a respeito disso. Agora, o que não se pode discutir é que pecado não tem tamanho. Tem sim. As ações, elas têm consequências bastante diferentes. Então, não dá para dizer que uma pessoa que furtou um palito de fósforo, ela ameaça a sociedade da mesma forma que uma pessoa que roubou, que furtou, que atropelou pessoas na rua aí por dirigir fazendo zigue-zague na rua. Não dá para dizer que são ações com a mesma gravidade, com a mesma consequência. Por óbvio, elas precisam de punições diferenciadas. E quando a igreja ela sai simplesmente permitindo que as pessoas cometeram crimes aí, e algumas delas, não todas, parte até considerável delas, principalmente aquele que continua cometendo crime muitas vezes, ela é egocêntrica, por isso ela cometia crime, ela achava que a sociedade devia para ela, e quando ela vai para a igreja, ela carrega esse egocentrismo para a igreja. Então ela vai lá, não, e eu fui liberto, e Deus me preparou, a filha do pastor, Deus me preparou, a filha do maior obreiro da igreja, não sei o quê. E às vezes levando até pessoas a terem um mau raciocínio a respeito daquilo. Então a pessoa está lá 5 anos, 10 anos fazendo o que é errado, e a pessoa fala assim, mas Deus pode transformar a vida dele, então eu tenho esperança que eu ainda possa ficar com ele. Basicamente uma banda de idolatria, né? Idolatria do criminoso, né? Então veja aqui quantas pessoas aí ou são levadas para o mau caminho ou aceitar se acomodar diante do erro de uma pessoa criminosa, porque de repente ela gosta dela, porque está casada com ela e está namorando, esse tipo de coisa. E mais essa linha de pensamento aí, que não importa o que ele faça, não importa o que ele esteja fazendo, Deus está sempre com ele. Então a pessoa vai carregando esse pensamento, e isso vai prejudicando fortemente a sociedade. Ela sente que
tudo bem, é quase como bem ele ser criminoso, ela ser criminosa. Ah, ele pode se arrepender, pode se arrepender. Então, o importante é que eu gosto dele, dela, e nós estamos vendo aí essa deturpação, de repente, essa falta de um estudo mais apurado da Bíblia, né? Levando pessoas a terem os pensamentos mais absurdos, né? Que Jesus é amor, o importante é amar as pessoas. E aí a pessoa entende amar, quer dizer, mas não está amando as vítimas, né? Então, se você olhar aí o índice de pessoas que reincidentes, o índice de reincidência dos crimes é extremamente alto. Porque a pessoa vai e ela começa a perceber que ela pode cometer crimes e a punição vai ser quase nenhuma, vai ser irrisória, muitas vezes, diante do benefício que ela vai ter. E ela continua fazendo crimes. E quantas pessoas são prejudicadas, né? Quantas pessoas aí vivem uma insegurança constante nas ruas quando tem que ir para o trabalho? Ah, imagina a tensão de uma pessoa que tem que ficar num ponto de ônibus ou tem que passar por um lugar. Ela sabe que constantemente tem furtos, tem roubos ali. E que ela sabe que muitas vezes a própria pessoa que furtou ali vai furtar mais 30, 40 vezes e vai continuar ali por causa dessa linha de pensamento de colocar a reinserção do criminoso na sociedade como algo mais importante do que a própria segurança da sociedade. Então, nós, como cristãos, temos que refletir melhor sobre isso. Que tipo de cristianismo nós queremos, né? É um cristianismo mais responsável ou um cristianismo mais irresponsável? Né? E as pessoas elas têm que pesar a consequência das suas ações, principalmente quando a pessoa que busca fazer o que é errado, e essa igualdade, essa equiparação que nós fazemos entre uma pessoa que comete uma coisa mínima e uma pessoa que comete uma coisa máxima, como se fosse a mesma coisa. São coisas altamente prejudiciais. E aí eu fiz um vídeo hoje mesmo a respeito da questão das línguas, né, a respeito dos mistérios, né? Então as pessoas começam a entrar na igreja e falar assim: Deus se manifesta das formas mais imprevisíveis. E muitas vezes isso aí é usado no sentido assim, das formas mais absurdas, das formas mais prejudiciais. Então as pessoas começam a pôr a mão na cabeça das pessoas, as pessoas começam a cair, e pega o pano e bate, assim as pessoas vão caindo no chão, e aí se perde qualquer critério de o que é verificável, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. A pessoa fala, o Espírito, você não pode brecar o Espírito Santo, e as pessoas começam a deitar no chão, e chorar como se fossem crianças e tal. É não que a gente que não haja momentos que a gente se emocione, né? Mas ela começa a agir efetivamente como criança, como um bebê até muitas vezes, e começa a falar coisas sem sentido, né? E começa até a ensinar, a pregar coisas sem sentido. E as pessoas estão tudo bem ali, o importante é a música que está tocando, o importante é a sensação que eu sinto, o importante é eu me sentir tocado pelo Espírito Santo e o aspecto razoável da pregação, da reflexão vai embora e a pessoa passa a viver em função única e exclusivamente das músicas que ela ouve, dos filmes que ela assiste. Quantos filmes aí que estão determinando a linha de pensamento da sociedade, né? Em que o amigo é aquela pessoa que o amigo, a amiga é aquela pessoa que apoia tudo que a outra faz, independente de ser errado, né? Ah, não, essa é a minha amiga, eu vou lá, furto, roubo, engano as pessoas, faço um monte de coisa errada, bato nas pessoas. Ela está me apoiando aqui. Isso é amigo de verdade. Essa pessoa me ama de verdade. Quantos filmes e séries e até linhas de pensamento, palestras aí não podem estar levando as pessoas não podem ter levado já pessoas a essa linha de pensamento. Quanto da ideologia do ser humano está sendo manipulada por cantores famosos, né? Até que são do caminho errado, começam a cantar aí, começam a elogiar o erro e falar contra a disciplina, a ordem, etc., né? E isso é visto como algo bom. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Quanto da manipulação pode prejudicar o ser humano, e nós, como cristãos, nós temos que prover ordem, decência, justiça, noções, e essas noções não pode, a Bíblia fala, né? Paulo fala, aquele que não trabalha, aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe, né? Ele fala, aquele que não trabalha, que também não coma, ou seja, que a pessoa que tem condição de trabalhar não trabalha, que não coma. Ou seja, a Bíblia constantemente ela fala causa e consequência, não dá, só vai ajudar a viúva que verdadeiramente for viúva, então tem que ter um critério específico lá para ajudar.
né? No antigo Israel, não tinha esse negócio de ficar indo na casa da pessoa e dando um monte de coisa sem um planejamento, não. Pelo contrário, tinha ali as especificações para ajudar. Muitas vezes a pessoa tinha que ir até o local, pegar o seu alimento, então se deixava ali à beirada do terreno, a pessoa ia lá e ela comia só o que fosse necessário, né, para se satisfazer, e ela não podia entrar lá e invadir, ficar lá indefinidamente, né? Então, veja, quantas coisas se corromperam no mundo cristão, né? Seja por uma má interpretação do que Jesus falou, seja por uma má interpretação do que os apóstolos ensinaram, do que Paulo teria ensinado, a própria relação entre a importância do chamado Antigo Testamento em relação ao Novo, quanta, quanto prejuízo na má interpretação, ou pior ainda, quanto prejuízo na falta de reflexão sobre os aspectos bíblicos tem levado os cristãos a defenderem conceitos que são conceitos que vão contra o cristianismo, que vão contra a segurança social, que faz com que cada vez mais pessoas sejam assassinadas, sejam roubadas, furtadas, sofram estelionato, sofram pressão psicológica, por aí afora, né? Imagine você ter que ir na delegacia e de repente você sai com um boletim de ocorrência na mão e sabe que muitas vezes aquele vizinho seu, ele vai estar solto logo, logo e de repente pode até querer fazer mal para você. Então, a pessoa acaba muitas vezes, e isso acaba gerando, existe aí nos livros de criminologia, a ideia, a noção de cifra branca, cifra amarela, e vai cifra dourada, né? Que basicamente é o quê? A quantidade de crimes que é colocado oficialmente que ocorre no país, no caso do Brasil, ela é inferior à quantidade de crimes real por diversos motivos. Então, eu já vi professor, né? Eu já vi professor em faculdade, era delegado de polícia, e falar que, poxa vida, a pessoa foi lá, delegacia incomodar a gente porque furtaram o pneu do carro dela. Olha que absurdo. Para ele era, deixa para lá. Então, olha, quando as pessoas que deveriam nos ajudar têm essa linha de pensamento, imagina em que situação nós estamos, né? Então, é importante refletir sobre isso, porque prejudica muito a sociedade. Quando eu vejo que eu vou a pessoa vai na delegacia, ela vai, noticia um furto, informa sobre um furto, um roubo que aconteceu, e ela vê que a coisa é mal conduzida, ou que é mal conduzida em que sentido? Ou é mal conduzida na próprio aspecto de investigação, ou é bem conduzida na investigação, mas é mal conduzido no andamento, em que por causa das leis, por causa da interpretação judicial e etc., interpretação das leis, que é um problema que nós temos também, né? Ela vê que aquela pessoa é solta e muitas vezes vai ficar ali do lado, mora do lado dela, mora perto dela, o medo que isso causa. Então, se a pessoa cometer outra vez o mesmo crime, a pessoa vai ficar com medo de ir lá e falar, né? Mas a pessoa fica tão cansada de fazer alguma coisa, né? E parece que vai se cumprindo a frase que disse, né? Que isso acontece na Bíblia, né? Que quando a Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, né, se esfriaria, isso é uma constante na Bíblia. Quanto mais a iniquidade, quanto mais o erro se multiplica, quanto mais o erro é incentivado, mais as pessoas vão ficando descontentes e vão perdendo as esperanças. Então, a iniquidade vai aumentando, essa é a tendência, né? E para que não se aumente a iniquidade, nós precisamos ter um senso de segurança. Nós precisamos saber que a pessoa que fizer determinadas coisas, ela vai ter uma punição efetiva. Ela não vai ser incentivada a fazer aquilo. Eu não vou precisar ter medo se eu for lá e falar que uma pessoa fez determinada coisa, ela simplesmente sair solta por aí e poder fazer mal contra mim, que vai haver um sistema mais efetivo de punição e segurança. E para isso, nós precisamos entender que existem ações mais graves que a outra. Não existe essa coisa de não tem pecadinho e pecadão. Claro que tem. No sentido de ações mais graves que outras, existem. E o que se pode discutir é a respeito de a salvação da pessoa, independente da gravidade do pecado que ela cometeu. Então, independente de ser algo menos grave ou mais grave, ela não se arrepende,
e está perdida e ela se arrepende, pode ser salva. Isso pode, para não se pode colocar que não existe, não se pode considerar todas as ações do ser humano como um trapo de imundícia, principalmente usando esse tipo de colocação do ser humano como se todo mundo fosse igual, no sentido de, ó, eu tenho que considerar uma pessoa que luta, que trabalha, que vai, busca beneficiar a sociedade com o seu trabalho, com o seu auxílio, com o seu trabalho voluntário, etc. Igual aquela pessoa que furta, rouba e machuca as pessoas e comete absurdos aí contra crianças, etc. A gente não pode considerar isso como igual. Então, só que o cristianismo parece que ele está, em muitos lugares, ele está perdendo essa, essa força que havia dos cristãos refletirem melhor sobre as coisas, né? Ao estudar profecias, analisar a história dos eventos e pensar melhor, né? Olha, não vamos cometer os mesmos erros que foram cometidos lá no passado histórico. Analisar a história realmente como ela aconteceu, que é algo difícil, né? Muitas vezes, diante de tantas falas a respeito do que realmente ocorreu, né? Analisar a causa e consequências das coisas, abstrair, pensar, não precisar, né? Por exemplo, o engenheiro não precisa ver uma ponte cair constantemente para fazer uma ponte correta, ele tem que abstrair, ele tem que ter capacidade de, de prever ali o quanto uma ponte ela vai suportar, como fazer para ela não cair, isso é abstração. Imagine se vai construindo um carro e as pessoas vão se machucando, morrendo até que a pessoa conserte o carro da forma correta. Isso é absurdo, né? Então veja que são coisas que nós precisamos tirar da nossa mente, né? E uma delas é nós temos que tomar muito cuidado com quem vai dar testemunho na igreja, né? Quantas pessoas já foram dar testemunho na igreja, ex-jogadores de futebol, que vão lá e parece que eles fizeram um favor para Deus e se converter. Não, Deus fez um favor para ele. Pessoas egocêntricas que continuam sendo egocêntricas. Quantos ex-criminosos muitas vezes vão dar testemunho e agradecem por coisas que efetivamente são falhas no nosso sistema judicial, no nosso sistema legal, no nosso sistema de investigação. Ah, cometi um erro e aí eu fiquei preocupado, mas não aconteceu nada. E assim, muitas vezes nós estamos falando de uma coisa simples. Muitas vezes nós estamos falando assim, de maldade mesmo que a pessoa cometeu, né? Então, existe essa. E muitas vezes a gente percebe que a pessoa, inclusive, que está testemunhando, ela é extremamente egocêntrica. Isso provavelmente é o que a levou a esse mundo do crime. Ela continua egocêntrica. E ela continua muitas vezes enxergando que a sociedade deve para ela, que tinha mais a que ajudar mesmo, que tinha mais a que fazer isso e aquilo. Isso é muito prejudicial. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. Nós devemos ter esse cuidado com as nossas linhas de pensamento, né? Então, primeiro ponto, existe diferença de atitude, existe gravidade nas atitudes. Segundo ponto, nossas atitudes, não é tudo que a gente faz que é como trapo de imundícia diante de Deus, não. As nossas atitudes de buscar fazer o que é certo, Deus se agrada disso, não nos humilha dizendo que nada presta, nada disso. Não é assim que é colocado. Isso muitas vezes é má interpretação do que foi colocado no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento. Ah, a questão de que muitos testemunhos que são colocados na igreja, muitas vezes refletem apenas o egocentrismo da pessoa. A pessoa, em vez de reconhecer que ela deveria ter continuado a ser punida, ela simplesmente, já que eu fui beneficiado, então eu vou glorificar e todo mundo glorifica com ela. Eu gostaria só de abordar um último ponto. É, a nossa necessidade de segurança, né? Então, isso aprender a pessoa não vai trazer a pessoa que ela tirou a vida de volta, mas vai impedir que ela cometa isso com outras pessoas, pelo menos aqui fora na sociedade, né? Obviamente vai fazer com que outras pessoas reflitam bem sobre o que vão fazer. Inclusive essa pessoa deveria, né, que tira a vida de outra pessoa lá e ela deveria indenizar a família vitaliciamente, de forma vitalícia. Então ela deveria é, é, trabalhar, ser obrigada a trabalhar enquanto presa, né, enquanto estivesse, e ser mantida presa, né, dependendo do caso até prisão perpétua, e ajudar a família. Então todas essas atitudes fariam sim com que a nossa sociedade melhorasse. Infelizmente nós temos que trabalhar com o que temos em mãos, né? Não só nós, mas muitas vezes o juiz, o policial, ele tem que trabalhar
delegado, a delegada, a juíza, eles têm que trabalhar com o que tem em mãos. Tem gente que gostaria que a situação fosse melhor, assim como tem gente que está lá dentro também, de repente já tem uma linha de pensamento mais liberal nesse sentido e acaba beneficiando criminosos, né, com as suas decisões, né? Com a ideia do que o criminoso é vítima e a sociedade que é a grande culpada, né? O trabalhador que fica aqui se matando de trabalhar é o grande culpado e o traficante, o criminoso lá é a vítima, né? Então isso aí. E muitas vezes sem querer, dentro do cristianismo e até querendo em alguns casos, isso é colocado no mundo cristão. Então, essa ideia de que não vai adiantar aprender, vai adiantar aprender, vai adiantar ser mais rígido, vai adiantar sim dar mais autonomia para a sociedade nas ações contra essas pessoas, né? É, por exemplo, uma questão, né? Eu vou fazer um muro aqui em casa, né? Mas ele pode pular o muro. Mas então, vou fazer o quê? Vou dormir com a porta aberta, então, porque afinal de contas, se eu trancar a porta, ele pode arrombar. Eu vou estacionar o carro no estacionamento, na rua aí, no local para estacionar, vou pagar a taxa lá e vou deixar o carro aberto com a luz a chave no contato, porque afinal de contas, se eu tirar a chave do contato, se eu colocar alarme, se eu travar o carro, pode acontecer de alguém levar. Então, veja, quando nós dificultamos as coisas, não quer dizer que não vai acontecer, mas nós estamos diminuindo a chance daquilo acontecer. Também não existe esse negócio de que todo lugar é perigoso, como se todo lugar tivesse o mesmo nível de perigo, de periculosidade. Né? É óbvio que você ter um local com mais segurança, ele vai ser muito menos perigoso do que um local com menos segurança, um local que não tem segurança alguma, que todo mundo está ali e vê que ali pode furtar à vontade, pode fazer à vontade. Então, são raciocínios absurdos que nós vemos na sociedade, né? Todo lugar é perigoso. Como se todo lugar fosse igualmente perigoso. E se fosse, deveria ser mais um motivo para a gente se preocupar. Porque se todo lugar é igualmente perigoso, e é muito perigoso, então nós temos que lutar para mudar isso, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que locais com mais segurança, eles vão ser menos perigosos. Nós sabemos que uma casa em que a pessoa ela tem uma porta mais forte, que tem uma dificuldade maior para o criminoso entrar, ela é mais segura. Então isso não vai impedir 100%, mas isso vai diminuir a chance. Vai diminuir o percentual de pessoas que vão se aventurar a tentar invadir. Né? Um carro com sistemas de segurança cada vez mais potentes e desenvolvidos, são poucas pessoas que, mesmo as que tentarem, muitas vezes que vão conseguir ter êxito em levar aquele carro, e assim sucessivamente. E as punições, elas seguem o mesmo raciocínio. Quanto melhores forem as punições, a chance de diminuir a criminalidade é maior. Né? Então, não é só a questão de fazer com que as pessoas tenham um trabalho melhor, tenham educação melhor, que tudo isso é importante. O aspecto preventivo é importante, mas só que nós temos que entender que, por mais que se previna, tem pessoas que simplesmente vão querer ir para o caminho errado. E aí nós vamos fazer o quê? Enquanto nós não conseguimos ter uma prevenção 100%, nós vamos fazer o quê? Simplesmente deixar essas pessoas cometendo crimes e prejudicando a sociedade cada vez mais? Então são coisas que nós precisamos refletir no nosso dia a dia, né? Eu espero que nós consigamos aí alcançar um ponto e, como cristãos, defender punições, primeiramente defender uma análise com a sociedade do que realmente deve ser considerado crime. Né? Parece que as prioridades estão se invertendo no mundo, né? E do que deve ser considerado crime e não se deve ser considerado crime, né? É, no passado, nós devemos lembrar que os cristãos muitas vezes eram perseguidos pelo que hoje seria considerado crime de opinião, né? Por pregarem aquilo que eles acreditavam, né? Então, diferente de muitos hoje que se orgulham de ter sido presos, parece que se orgulham de ter sido presos por fazer um monte de coisa errada e ter sido soltos, né? Foi Deus que fez isso para mim. Muitas vezes não tem nada a ver com Deus aquilo. Muitas vezes aquilo simplesmente é o quê? O resultado de uma má sociedade. Não a má sociedade de pessoas no geral, mas uma má administração da sociedade. Por aqueles que estão muitas vezes que detêm o poder, seja ele no sentido legislativo, executivo, judiciário, é, policiamento penal e por aí afora. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre isso e colaborar para uma sociedade melhor. Não endeusar a pessoa que faz o erro, não endeusar o criminoso, né?
Não colocar como, não importa o que ele fez, importa sim o que ele fez para a sociedade, né? Por mais que, no sentido de salvação divina, nós possamos dizer, olha, independente do que ele fez, ele tem a chance de arrependimento diante de Deus, mas independente dele ter se arrependido ou não, e existem coisas que ele fez que, que a sociedade não pode dar o benefício para a dúvida. Tem pessoas que estão lá presas, que independente da pessoa ter se arrependido, o que ela fez foi tão grave, o conjunto de ações que ela fez já, né, tanto de crimes que ela cometeu e está sujeita a cometer, e a sociedade não pode dar o benefício da dúvida para aquela pessoa, né? Quantas pessoas aí que abusavam de pessoas aqui fora e que aí passaram por uma avaliação psicológica altamente ruim, subjetiva, e de repente foram soltas e fizeram a mesma coisa. Né, aqui fora, quantas pessoas aí que simplesmente dá o tempo dela sair dela progredir de regime, de sair do fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, e ela volta a cometer uma série de crimes. Não é adequado o sistema que nós temos, né? Então, veja, basicamente o que acontece é essas pessoas que cometem o erro estão tendo prioridade em relação às pessoas que realmente sustentam o país, pessoas que produzem, as pessoas que buscam fazer o que é certo, que buscam ajudar os outros, fazer serviço voluntário, trabalhar, né, de forma honesta, ajudar as pessoas. Essas são as que mais sofrem, enquanto essas pessoas muitas vezes que fazem o que é errado, que levam as pessoas a uma grande alienação, seja dentro ou fora das igrejas, né? Quantas uma sociedade como a nossa, que infelizmente privilegia jogadores, lutadores, cantores, atores, atrizes, que ganham milhões para entretenimento, para ficção, enquanto outras que realmente dão a vida ali, se sacrificam, se arriscam muitas vezes pela sociedade, têm que lidar com coisas extremamente difíceis no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes não são valorizadas. E nós, se nós somos realmente uma sociedade que crê em Deus, uma sociedade que se diz cristã, nós precisamos melhorar a questão, né? Nós não podemos ser cristãos e gastar mais com bebida alcoólica no nosso país do que com a melhoria de saúde da população. Nós não podemos ser cristãos e admitir que uma cidade pague 600 mil, 1 milhão, 2 milhões para uma pessoa ir lá fazer um show, enquanto a prefeitura está devendo funcionários que trabalham, está com dificuldade de fazer projetos ali para melhorar a qualidade de vida daquela população. Só que para que essa população tenha essa consciência, nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos orientar mais essas pessoas. E mostrar para ela que, assim, todo mundo passa por dificuldade e não podemos criar na mentalidade das pessoas a ideia de que nós devemos para ela. Não. Quantas vezes eu já participei aqui de, e já ouvi falar aqui de pessoas que falam, olha, nossa, às vezes a gente recebe 3 cestas aqui em casa, porque vem uma igreja doa, vem uma outra igreja doa, vem outra igreja doa. Não tem um controle, não tem uma visitação para aquela família. As igrejas não se conversam entre si. E a pessoa simplesmente vai, aquela ideia de malandragem, né, do país, ela vai aceitando. Por outro lado, quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas na rua e dizem assim, tem dia que eu, sei lá, perto do Natal, perto de determinadas épocas, as igrejas elas não combinam entre si, então elas vão saindo e vão dando comida para todo mundo. E aí a gente come 5, 6 vezes naquele mesmo dia e depois nos outros nada. Não que nós tivéssemos a obrigação de constantemente dar comida, do planejamento, entendeu? E muitas vezes a pessoa que está aí fora, meu pai mesmo, quantas vezes ele já ofereceu, a pessoa estava na rua e me falou, vem trabalhar comigo, eu te dou, eu já compro uma roupa para você trabalhar comigo e tal, te dou um salário para você. A pessoa não quer, a pessoa quer ficar lá na rua. Então, e ela entende, e se ela está na rua, ela está recebendo benefício. Ela está comendo de alguma forma, ela está bebendo de alguma forma. Eu vi um caso recentemente de não sei o que ele era, não sei se ele tinha algum problema. Um cara que entrou numa caixa d'água de uma escola, tomava banho lá, defecava lá, contaminou a água, as crianças ficaram doentes, né? Não sei até que ponto isso foi verídico, mas não, diante de tantas barbaridades que são feitas, e essa pessoa, ela acha que ela tem o direito de fazer isso, só pelo cara achar que ele tem o direito de fazer isso, de entrar numa caixa d'água, que ele sabe que as pessoas vão beber aquela água, vão tomar banho com aquela água, ele tomar banho ali dentro, defecar ali dentro, isso já é extremamente grave. E o que será que aconteceu com essa pessoa? Será que ela já não está solta aí por causa desse sistema que nós
defendemos no nosso dia a dia. Então é uma coisa para nós refletirmos. Eu espero ter ajudado. E até a próxima reflexão, o próximo estudo.